Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário, que eu o pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim, no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras cinzas que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Até aqui. Quem aqui se lembra das aulas de física do ensino médio? Física, né? Meu Deus, física. Talvez você já ouviu falar da quarta lei de Newton, que é a lei da gravitação universal. Essa lei de Newton, meus irmãos, ela explica para a gente quando um corpo se aproxima do outro, ou seja, o corpo mais leve, ele tende a orbitar em torno do corpo que é mais pesado, ou do corpo que tem mais massa. Um exemplo muito claro que a gente tem, por exemplo, é a Terra orbitando ao redor do Sol. Né? O Sol tem muito mais massa, a Terra é menor, e pela lei da gravitação, pela gravidade, então a Terra orbita ao redor do Sol. Por exemplo, na física, nós conseguimos também, por causa dessa quarta lei de Newton, calcular de maneira muito precisa quando que acontecem os eclipses. Né? Os cientistas podem calcular também quando os meteoros passarão sobre a Terra de uma maneira muito precisa. Mas o grande problema surge
quando entra um terceiro corpo nessa história. Aí então, com um terceiro corpo, com 3 partes interagindo, a questão é que não existe uma fórmula simples para prever o resultado de 3 corpos. O movimento que antes era previsível, harmonioso, era possivelmente calculado, agora torna-se sem harmonia, imprevisível e totalmente caótico. E isso ficou conhecido na ciência como o problema dos 3 corpos. Tá? Você que vai fazer Enem aí no final do ano, né? O problema dos 3 corpos. Por que eu trouxe isso? Porque na Bíblia, meus irmãos, e em Gênesis a gente encontra o tempo todo isso. Especialmente aqui nessa passagem. Nós temos algo muito parecido. Nós temos 2 corpos que funcionam aqui de forma muito previsível. Quem são esses 2 corpos? Labão e Jacó. Quem é Labão? Labão é o mais forte, é aquele que tem mais massa, né? É o mais rico, é o mais poderoso. E quem é Jacó? Jacó é o mais fraco, é o frágil. E ele acaba sendo enganado por Labão. É isso que nós estamos vendo em toda a história até aqui. E se a história, então, dependesse apenas dos 2, qual seria o resultado óbvio? Como que essa história aqui sempre continuaria? Com Jacó orbitando para todo sempre ao redor de Labão. Ele nunca iria conseguir sair dali. Mas então nós temos o terceiro corpo, que é a mudança, que vai fazer com que Jacó agora saia, desperte, para que ele saia dali e ele volte agora para a terra de Canaã. Ele saiu da terra de Canaã, lembram? Nós vimos isso, ele saiu da terra de Canaã, ele foi para Padã-Arã, encontrar uma esposa na casa do seu tio Labão. Né? Mas se esse terceiro corpo não entrasse na história, isso jamais aconteceria, o retorno dele para Canaã. Então, o próprio Deus, como terceiro corpo, entra nessa dinâmica. E a presença de Deus agora, a gente vai ver que muda totalmente o roteiro, o desfecho imprevisível. Fica totalmente imprevisível agora, pelo menos para Labão, mas totalmente perfeito nos planos divinos. Para entender, então, como esse problema dos 3 corpos se apresenta aqui para a gente em Gênesis 30, a gente vai ver o primeiro corpo, dos versos 25 a 27, que é Jacó. A gente vai ver o segundo corpo, dos versos 28 a 36, que é Labão. E o terceiro corpo, dos versos 37 a 43, que é o próprio Deus, que é Javé. Então, meus irmãos, quando a gente para olhar esse trecho aqui de Gênesis, a gente percebe um divisor de águas aqui na vida de Jacó. No verso 25, quando a gente vê que, logo após o nascimento do último filho, pelo menos que a gente vê até aqui por enquanto, depois tem Benjamim, né, que vai ser o mais novo de Jacó, mas quando José nasce, parece que vira uma chave na mentalidade de Jacó. Algo o desperta, porque agora ele toma uma decisão. Opa, José nasceu, então agora é o momento oportuno para que eu volte para Canaã. E o que torna isso aqui tão profundo, meus irmãos, para a nossa caminhada de fé, é que a realidade de Jacó em Canaã não tinha mudado nada. Lembra o que Jacó deixa em Canaã quando ele sai? Tinha o seu pai, Isaque, a quem ele tinha enganado, ele mentiu para o seu pai Isaque, ele se fez passar pelo seu irmão Esaú, então enganou, manipulou seu pai, mas não só o pai Isaque, também o seu irmão Esaú, que ele também enganou, que ele também trapaceou, né? Fez com que o seu irmão vendesse o direito de primogenitura para ele. E enganando o seu pai, fez com que o seu irmão também perdesse os seus direitos de primogenitura de ser o grande herdeiro do clã de Isaque. E com isso, então, ele tem um pai em Canaã ainda, que foi enganado, e ele ainda tem o seu irmão lá, Esaú, com um desejo de vingança. Não à toa que ele sai de Canaã e vai para Padã-Arã, porque, por conselho da sua própria mãe, ele foge porque o seu irmão Esaú queria matá-lo.
Mas Jacó finalmente agora começa, meus irmãos, a moldar as suas decisões, não mais pelo medo ou não mais pelas circunstâncias que estão ao seu redor, mas agora por aquilo que ele tem com Deus. E Jacó, a gente sabe que ele tem uma aliança com Deus. Lembra daquele sonho que Jacó tem lá em Gênesis 28? Quando ele tem aquele sonho com a escada, e ali ele faz uma aliança com o Senhor. Ele diz, olha, se o Senhor me sustentar, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der bebida, então eu voltarei aqui e vou adorar ao Senhor. E Jacó percebe, após o nascimento de José, que ele não simplesmente foi mantido pelo Senhor. Ele não apenas sobreviveu, mas ele literalmente experimenta nesse momento aqui as bênçãos de Abraão. Então, movido agora por essa gratidão, Jacó toma coragem e ele vai conversar com Labão, como nós encontramos aí no versículo 26 que nós lemos. E Jacó, então, meus irmãos, ele não quer sair de qualquer jeito. Ele vai a Labão, procura Labão e ele pede autorização. Por quê? Quem era Jacó quando ele chega ali nesse encontro com Labão? Ele era o herdeiro do clã, mas ele sai um fugitivo. Quando ele se encontra com Labão, o que ele tinha? Nada. Ele não tinha nada. Tanto que ele não tinha nada que ele teve que usar uma pedra como travesseiro, né? Porque a única coisa que ele tinha dentro da sua mochila era uma vasilha de azeite que ele derramou sobre aquela pedra. Ele não tinha nada, então ele chega totalmente pobre ali diante de Labão. E agora ele faz parte daquele clã, ele é casado com as filhas de Labão, ele é pai dos netos de Labão, mas como um ótimo negociador que Jacó sempre foi, Jacó lembra a Labão, ele diz, olha, você sabe o quanto eu trabalhei e o quanto a sua casa prosperou por minha causa, pela presença de Jacó ali. E é aí que Labão entra em cena no versículo 27. Por quê? Como que Labão se sente agora? Bate o desespero em Labão. Porque ele não quer perder Jacó, ele não quer perder o seu melhor investimento. E o texto nos mostra que Labão, ele descobriu, diz o texto que por meio de práticas de adivinhação, e é isso mesmo, práticas de ocultismo, práticas de adivinhação, a palavra que nós temos no hebraico ali é nahash, que o Senhor o abençoava por causa de Jacó. Por meio de práticas de adivinhação, Labão descobriu que Deus o abençoava por causa de Jacó. Que a casa dele prosperava por causa da presença de Jacó. E, meus irmãos, aqui cabe uma reflexão para a gente, muito valiosa para os nossos dias, porque a gente precisa entender algo, que nem tudo aquilo que a Bíblia descreve, a Bíblia está prescrevendo para a gente. Ou seja, o fato da Bíblia narrar que Labão usou um ritual pagão, né? E que Deus, em sua soberana providência, permitiu que Labão, através desse ritual, descobrisse por que ele estava sendo abençoado, mas isso não significa que Deus aprove essa prática, embora Deus usou essa prática para mostrar para Labão por que ele estava sendo abençoado e prosperando por meio de Jacó. Tanto que mais tarde, lá em Levítico 19, 26, a gente vai ver que a lei ela proíbe expressamente adivinhações. Em outras passagens também vai mostrar que Deus proíbe essas coisas. Tanto que Deus também proíbe casamentos poligâmicos. A poligamia, você casar, você ter mais do que um marido ou ter mais de uma esposa. Não é porque nós encontramos isso relatado, inclusive na vida dos patriarcas, que Deus aprova esse tipo de prática. Então, isso aqui mostra para a gente, meus irmãos, a beleza do caráter de Deus. Porque o que a gente continua vendo o tempo todo aqui é que o Senhor, Ele age abençoando no meio de tanta confusão humana. Isso não quer dizer que nós temos aqui o carimbo da aprovação de Deus para os nossos erros. Mas o que nós temos aqui é um testemunho impressionante da graça e da misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele permanece fiel
não dependendo do nosso tipo de comportamento, mas Deus permanece fiel a quem Ele é, Deus permanece fiel à sua aliança, mesmo que em meio às nossas tentativas e erros, mesmo que a gente tentando fazer a coisa certa, Deus Ele permanece fiel apesar de quem nós somos. E como que essa verdade aqui do livro de Gênesis, então, se conecta diretamente com o nosso coração aqui do século 21. Em primeiro lugar, essa verdade nos confronta sobre onde nós estamos buscando a direção para as nossas vidas. Porque talvez você não saiba, mas eu espero que você saiba, né, que não cabe aos cristãos buscarem em horóscopos a resposta para o seu dia a dia, né? Não cabe aos cristãos parar e ouvir o programa do rádio esperando para saber com qual cor de camiseta você tem que sair de casa naquele dia para que você tenha sorte. E talvez você esteja falando, mas pastor, isso é tão absurdo no nosso tempo. É verdade. Mas não é incomum você entrar em Instagram de crente e você ver lá que ela identifica o signo dela, né, daquela pessoa. Por exemplo, cuidado também com os gurus da internet. Sabe aqueles gurus que sabem de tudo, que sempre têm respostas fáceis e rápidas? Crentes podem não procurar o seu horóscopo, mas procuram nos gurus da internet as respostas para o seu dia a dia. Irmãos, a nossa vida não é feita de respostas fáceis e rápidas, geralmente não é. Então, por mais comum que isso pareça hoje em dia, a palavra de Deus é muito clara a nos orientar como que nós buscamos a resposta para a nossa vida. Como é que é, irmãos? A gente pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia e ora a partir da Bíblia. Né? O cristão, ele busca a resposta para o seu dia a dia dessa forma. É com a palavra de Deus. Por isso que o caminho que Deus nos deu é simples e ele é suficiente. Mas a beleza ainda do texto não para por aqui. Porque a gente vai ver que mesmo quando o homem erra, como Labão, né, ele usa um método pagão, um método de adivinhação, um método pecaminoso, mas a gente vai ver que a soberana providência de Deus continua agindo. Então, olha, Labão descobre que a sua casa era abençoada por causa da presença de Jacó. Isso aqui é lindo. Por quê? Porque nos mostra que Jacó verdadeiramente é o herdeiro de Abraão. As promessas de Abraão que foram feitas para ele lá em Gênesis capítulo 12, lembra da chamada de Deus, quando ele chama Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, de ti eu vou fazer uma grande nação, né? Povos virão de ti, você terá uma grande descendência. Então, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Lembra dessas promessas? E a gente vê essas coisas, como foi em Abraão, também se cumprindo através da vida de Jacó. Então, ele é um herdeiro legítimo de Abraão. E não é apenas a sua família que cresce, mas nós vemos a casa de um pagão sendo abençoado por causa dele. Isso é o prenúncio daquilo que Deus faria a partir do próprio filho dele, onde ele diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. E onde é que isso se cumpre? Quem é o verdadeiro herdeiro de Abraão? É Cristo. Por meio de Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, meus irmãos, desde Gênesis 3,15, a história da humanidade é esse grande palco de Deus, onde Deus vem preparando todas as coisas para a vinda do Salvador, enquanto o inimigo ele está sempre ali tentando, sem sucesso, frustrar os planos de Deus. E qual é o grande consolo e libertação para nossa vida no meio disso tudo? É consolador porque, olha só, vamos ser sinceros, a gente erra. E a gente erra feio muitas vezes, não é? Mas a graça de Deus, meus irmãos, ela é tão perseverante. A graça de Deus, ela é tão redentora, que nem mesmo os nossos maiores tropeços
podem anular o amor e o propósito de Deus para com a gente. É libertador porque tira o peso dos nossos ombros. Então, o sucesso do plano de Deus nas nossas vidas não depende daquilo que a gente faz, não depende dos nossos acertos, não depende de sermos 100% assertivos em tudo aquilo que a gente faz, mas o plano, o propósito de Deus para ser cumprido em nossas vidas depende totalmente, 100% de quem Deus é, meus irmãos, e não do nosso braço, não da nossa perfeição. Nós buscamos obedecer, sim, nós temos que buscar obedecer, mas nós descansamos. Descansamos apesar dos nossos erros, porque nós sabemos que quem vai fazer cumprir é o nosso Deus, como o apóstolo Paulo bem disse. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. É como Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. E é nessa graça imbatível, então, que guia a história de Jacó, e é ela que guarda as nossas vidas hoje. E agora nós chegamos no segundo personagem do nosso texto. Nós encontramos aqui Labão, dos versos 28 a 36. Então a gente percebe que Jacó chegou até Labão e ele diz: olha, agora eu preciso voltar para a minha terra, né? Eu tenho um voto com o Senhor, eu preciso voltar para adorar. E agora, meus irmãos, quando Labão percebe que a sua prosperidade financeira está ameaçada, por quê? Porque Jacó está de saída, ele quer sair. Mas qual que é a tentativa de Labão? Eu preciso manter Jacó aqui, porque a minha prosperidade financeira depende da presença dele. E ele faz de tudo para tentar manter Jacó ali. E para entendermos, né, a profundidade dessa história, porque até mesmo ele fala: olha, me fala o salário que você quiser que eu te pago. E quando a gente olha para isso, parece que, nossa, Labão está sendo muito generoso com Jacó, né? E a gente já viu que não. Que quando alguém recebe um parente na sua casa e oferece um salário pelo seu trabalho, principalmente nesse tempo aqui, ele não estava lidando com aquele parente de uma maneira familiar, amigável, mas como se fosse realmente um escravo, um servo daquela casa. E é assim que Labão está tentando tratar Jacó mais uma vez. Então, para entendermos a profundidade dessa história, vale a pena a gente lembrar que Moisés, quem que escreveu o livro de Gênesis? Moisés escreveu o livro de Gênesis. E em qual situação Moisés escreveu o livro de Gênesis? Deu para o povo ler enquanto o povo estava pelo deserto. E eles estão prestes a entrar na terra prometida. Estão do lado de cá do Jordão, olhando, né, das campinas de Moabe, a terra prometida que eles vão começar a conquistar. Então, qualquer israelita, irmãos, que estivesse ouvindo esse texto ali nas planícies de Moabe, identificaria Labão imediatamente. Porque Labão é um protótipo de Faraó. Por exemplo, aqui nós encontramos a ida voluntária. Jacó foi voluntariamente, né, mesmo que quase que obrigado, mas ele foi voluntariamente à casa de Labão, fugindo da sua dor em casa. Israel foi voluntariamente para o Egito, também fugindo da fome. Nós temos também aqui a fonte de bênção. Ou seja, o clã de Labão enriqueceu por causa de Jacó, assim como o Egito prosperou por causa de José e do trabalho dos israelitas. Nós temos aqui também a resistência em libertar. Quando Jacó quis voltar para sua terra, qual foi o posicionamento de Labão? Ele resistiu, não queria deixar Jacó sair. E exatamente o que Faraó fez com o povo no livro de Êxodo. E essa conexão aqui é maravilhosa, porque Jacó funciona como uma ponte. Por um lado, ele se identifica com Abraão. Ele é o herdeiro das promessas, ele abençoa a casa onde ele chega. Por exemplo, quando Abraão também estava na casa de um pagão, Abimeleque, lembra? Abimeleque e toda a sua casa começam a prosperar por causa da presença de Abraão ali. E por outro lado, ele encarna
a história da própria nação de Israel. Ele viveu na sua própria pele a dor da escravidão antes de experimentar a libertação. E isso ensina algo precioso para a gente. Ensina que Deus escreve o certo por linhas tortas. Vocês já ouviram esse ditado? Né? Deus escreve o certo por linhas tortas. Como assim? Será que Deus erra na sua caligrafia? Né? Será que Deus erra na sua maneira de escrever? Não. É porque Ele escreve através de linhas tortas. Quem são essas linhas tortas? Nós. Nós somos as linhas tortas, meus irmãos. Nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas fracas, nós somos pessoas cheias de manchas. Mas, na soberana graça de Deus, Deus escolheu escrever através de nós o poema da sua graça. E é isso que dá sentido à nossa existência, saber de que, apesar de quem somos, tão tortos, tão cheios de pecados, tão cheios de manchas, mesmo assim o Senhor está desenhando o propósito dele através de nós. Mas quando a gente olha para Labão, ele também nos deixa um alerta seríssimo. Porque olha só, quem era Labão? Labão é um homem pagão. Quando a gente olha no versículo 30, ele usa até mesmo o nome do Senhor, mesmo sendo um pagão. Mas ele usa o nome do Senhor aqui para impressionar. E no capítulo seguinte, nós vemos que, a gente vai ver isso domingo passado, que Labão ele guardava os seus ídolos dentro de casa. Nós vamos ver isso no domingo que vem, né? Não domingo passado. Então, Labão é esse homem, meus irmãos, que tem informação sobre Deus, mas é alguém que não tem nenhum relacionamento com Ele. É alguém que talvez sabe explicar de forma muito fácil o que é a Trindade, o que é o ser de Deus, o que é fé cristã. É alguém que tem essas coisas no seu lábio, na sua mente, mas que não tem isso no seu coração. É alguém que não desfruta de um relacionamento com o Senhor. E a gente vai ver, através dessas atitudes de Labão, que ele está interessado no quê? Na prosperidade, no bem material, né? No seu financeiro. E o altar de Labão é o seu coração. Então, Labão é o retrato, meus irmãos, de que é possível ter o nome de Deus na boca, mas não ter o Senhor no coração. É o perigo de usar Deus apenas como um meio para um determinado fim, e não Deus como um fim em si mesmo. Eu uso Deus para ter as bênçãos de Deus. Eu não quero Deus, né? Eu uso o nome de Cristo porque eu quero as bênçãos materiais que advêm de confessar a Cristo, mas não porque eu quero Cristo. Então, eu uso Deus apenas como um meio para um fim, não como um fim maior, e não como aquilo que é maior do que qualquer outra coisa. E isso nos confronta diretamente hoje, porque nós precisamos se perguntar, por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Você está aqui porque você entende que o Deus Todo-Poderoso, Ele é digno de ser cultuado simplesmente por quem Ele é? Ou você veio aqui porque você acredita que se você estiver no culto, seguindo todas as regrinhas, Ele vai te abençoar? Você cultua a Deus por aquilo que Ele pode te dar, ou você cultua a Deus simplesmente porque Ele é? E dentro disso, meus irmãos, hoje nós temos os cristãos de necessidade. Conhece os cristãos de necessidade? Né? Quem são? Onde vivem? Né? O que comem? Para onde vão? Os cristãos de necessidade. É aquele cristão que quando a vida dele está boa, a Bíblia fica lá na estante, acumula 3 dedos de poeira, né? Nunca é aberta. Mas quando a vida fica pesada, aí ele vai abrir a Bíblia, ele vai ler a Bíblia, ele vai buscar a Deus, porque ele fala, não, preciso buscar o Senhor, porque minha vida está terrível, eu preciso de uma ajuda, né? Ou é aquela pessoa que quando a vida está próspera, está ganhando dinheiro, gasta o dinheiro com tantas outras coisas, mas não investe no reino de Deus. Mas quando o tempo das vacas magras chega, aí começa a ofertar. Não, preciso ofertar porque a coisa está feia.
né? Como que se Deus fosse dar 10 vezes mais do que aquilo que ele está ofertando. Como se fazer barganha com Deus fosse a resposta. Então ele investe na mega sena divina, né? Vai que Deus resolve. É aquela pessoa que quando as coisas estão indo muito bem, a vida está muito boa, some da igreja, abandona os cultos, mas quando vem a dor, quando vem a tristeza, quando vem o sofrimento, aí ela aparece, não, eu preciso ir na igreja, né? Porque na igreja eu tenho a resposta das minhas dores. Eu preciso ir na igreja buscar o Senhor, porque a minha vida está ruim. Meus irmãos, se o seu relacionamento com Deus for assim, me desculpe dizer, mas isso é viver como um pagão. Viver a fé cristã baseado em Labão é apequenar a sua fé, é desperdiçar a sua vida de fé, porque a verdadeira vida abundante não consiste no que Deus pode te dar. A verdadeira vida abundante consiste em amar a Deus, em conhecer a Deus simplesmente por quem Ele é. Sabe, querer mais de Deus simplesmente porque Ele é um Deus de amor totalmente santo que um dia te alcançou no meio dos seus pecados. Então você vai procurar conhecer mais esse Deus simplesmente porque Ele te resgatou, independente do que Ele possa te dar ou não amanhã depois da sua vida. A vida abundante é conhecer a Deus. A vida da eternidade consiste em conhecer a Deus. E mesmo que Ele não te dê mais nada nessa terra, simplesmente pelo fato dele ter entregue por você o seu bem mais precioso, só isso já bastaria. Pelo fato dele ter entregue o seu filho naquela cruz para morrer por nós pecadores. Mas continuando, a gente vê que Labão ele continua cego pela ganância e ele continua tentando trapacear, dos versos 31 a 36. E a gente vê então que Jacó, ele rejeita o salário. E aí, ele propõe isso que para a gente aqui parece algo estranho, né? Ele propõe ficar apenas com as cabras, com as ovelhas, salpicadas, malhadas, escuras, que é uma minoria muito rara, e a gente vê que Labão, ele aceita isso imediatamente, porque ele fala, então tá bom, pode ficar com essas cabras, com essas ovelhas, né? Manchadas, listradas, salpicadas, pintadas. E ele fala, olha, agora eu vou sair no lucro. E a gente vê que a malícia de Labão é tão grande, que antes mesmo de Jacó começar o seu trabalho, ele corre, ele tira todas as manchadas, salpicadas, listradas, malhadas, do meio do seu rebanho, os mais fortes, e entrega para os seus filhos, e eles levam a 3 dias de distância de onde eles estavam. Qual que é a intenção de Labão aqui, meus irmãos? Deixar Jacó pobre, sem pagamento nenhum, para que ele continue ali, orbitando em torno de Labão, sempre escravizado. Mas Labão se esquece de um detalhe, que ele está tentando enganar, ele está tentando trapacear o homem a quem Deus escolheu. O homem a quem o próprio Deus Todo-Poderoso havia determinado abençoar a ele. E o que Labão não conta, não entende, não espera, é que entra então o terceiro corpo no nosso problema. O corpo que torna as coisas totalmente imprevisíveis, caóticas, entra na história, e esse corpo é o próprio Deus. E agora, meus irmãos, Deus então se aproxima da história, e ele entra em cena, e ele vai guiar essa narrativa em um movimento que Labão jamais poderia descrever, que estão nos versos 37 a 43. E a gente percebe que Labão, então, no alto da sua esperteza, né, ele não tinha conhecimento básico de 2 coisas. Primeiro, Labão não tinha um conhecimento básico sobre genética. Isso não é culpa de Labão, né, porque as leis da genética elas vieram a ser estabelecidas a 9 séculos depois de Cristo. Então, é claro que ele não tinha como conhecer as leis da genética. Então, Labão, meus irmãos, não sabe de uma coisa que hoje a gente sabe, que é as cabras brancas podem ter genes recessivos. Eu também não sabia até estudar esse texto, tá bom? E genes recessivos, uma vez
se encontrando durante o cruzamento, então darão cabras, salpicadas, malhadas, listradas e pintadas. Em termos básicos, o que são genes recessivos? É quando, por exemplo, um casal, né, um homem e uma mulher que têm os seus olhos escuros, mas o filho nasce com olho claro. Os genes recessivos, eles se encontraram. E, obviamente, que Labão não tinha nenhuma ideia sobre isso, né? Mas, ainda mais importante, Labão não conhece o Senhor. Ele não sabe que o Senhor, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz e nada o impede. E o Senhor, então, que abençoou Jacó, ele vai fazer cumprir essa promessa, independente da artimanha de Labão. E aí, a partir do verso 37, a gente vê que Jacó, ali na casa de Labão, ele faz ali um pequeno laboratório, né, de genética. Por quê? Primeiro, Jacó vai se basear aqui numa crença popular. Ou seja, existia uma crença popular naquela época de que aquilo que as fêmeas vissem quando elas estavam cruzando com o macho, né, elas gerariam um filhote parecido com aquilo. Aí você pode estar pensando, nossa, mas que coisa estranha. Não tem um ditado hoje, em nossos dias, que fala que se uma mulher está com vontade de comer fruta do conde, durante a gestação ela não comer, né, o bebê ele vai nascer com cara de fruta do conde. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Quer dizer que isso vai acontecer? Hã? Ah, nasce com a mancha, com a cara da fruta, não. É a gripe. Né? Então, meus irmãos, parece algo muito exótico, né? Mas é mais ou menos essa lógica, essa superstição que Jacó está seguindo aqui. E é óbvio, né, que é superstição. Mais ou menos como as mandrágoras que a gente viu domingo passado. Né? De que eles pegavam as mandrágoras e era um fruto que eles acreditavam ter um poder afrodisíaco. E as mulheres usaram lá, né? Lia e Raquel, para ter as suas noites ali com Jacó. Mas o que nos choca no verso 39 é que isso funciona. E acaba acontecendo exatamente assim. Os animais nasceram exatamente assim. Mas Jacó ainda mostra, meus irmãos, que ele é um verdadeiro pastor. Porque a partir do verso 41, ele percebe que agora ele tem animais com essas características, e ele começa a fazer o seguinte: quando o animal nasce forte, então ele leva esse animal para acasalar na frente desses troncos que ele fez os cortes, que ele fez as marcas, né, para os animais nascerem com essas características. Então, quando o animal nascia forte, ele levava em frente ao tronco. Quando o animal nascia forte, ele tirava de frente desses troncos, desses galhos. Porque os fortes iam ficar com quem? Com ele. E os fracos, então, iriam ficar todos com Labão. E assim Jacó vai fazendo. E perceba agora no final do verso 43 que o texto termina dizendo que o homem se tornou muito rico. Ou seja, Jacó enriqueceu, prosperou, teve muito gado, muitos servos, ou seja, ele prosperou mesmo que Labão tivesse tentado sufocar Jacó. Agora, você deve talvez estar se fazendo uma pergunta, né? Já que essa simpatia de Jacó funcionou, se eu fizer na minha casa, ela vai funcionar também? Né? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Né? Mas aqui, eu também disse para os irmãos que é Deus quem está agindo. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente não encontra o nome de Deus. Principalmente dos versos 37 a 43. A gente não vê Deus agindo aqui. Né? Mas aí, nós precisamos trazer um spoiler de semana que vem. Quando nós vamos ver no capítulo 31, dos versos 4 a 13, Jacó se aproxima de Lia e Raquel, e ele vai contar para Lia e Raquel um sonho que ele teve com o anjo do Senhor. E aí ele diz assim: o Deus do meu pai tem estado comigo. Foi ele quem tirou o gado de Labão e o entregou para mim. Então, de fato, como nós vamos ver domingo que vem, meus irmãos, Jacó tem um sonho, em que ele sonha com o anjo do Senhor,
E o anjo do Senhor mostra para ele que todos os animais que estão nascendo são salpicados, manchados, listrados e pintados. Ou seja, com certeza não foi a simpatia de Jacó aqui, nem foi a inteligência de Jacó que mudou o rumo da história. Mas quem é que fez esses filhotes nascerem dessa forma? Foi o próprio Senhor, agindo em favor de Jacó, porque ele prometeu abençoar Jacó. E aqui, meus irmãos, há uma verdade poderosa para a gente, a de que não há um átomo em toda a extensão do universo que Deus não controle. Não existe um átomo, não existe uma célula, não existe nada em toda a extensão da criação, meus irmãos, que Deus não diga isto é meu, e que Deus não tenha o controle absoluto dessas coisas. Então, o Deus que chama as estrelas pelo nome, também chama cada um dos nossos cromossomos, cada partezinha nossa. Por isso que o salmista, lá no Salmo 139, pode dizer: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. E talvez você possa pensar, mas como é que Deus me formou realmente assim? Como é que Deus fez isso? Se Ele me formou em um nível genético onde talvez eu tenha a doença X e Y, ou talvez você conheça alguém que tem algum tipo de deformidade genética, a condição A, a condição B. E a resposta, meus irmãos, é que, ainda que o seu corpo, ou o corpo dessa pessoa que você conhece, enfrente os efeitos, o impacto de um mundo caído, não há absolutamente nada que fuja do controle do Senhor que o criou. O Senhor que o formou no ventre da sua mãe, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e foi assim que Ele te fez. Nós vamos experimentar, sim, defeitos genéticos, doenças por causa do mundo caído, sim, tudo isso faz parte dessa realidade pecaminosa, mas nada, absolutamente nada foge do controle absoluto do Senhor. Deus é tão soberano, meus irmãos, que as maiores coisas do universo e as menores coisas do universo respondem ao seu chamar, respondem à sua vocação, respondem à forma como Deus guia essas coisas. E isso é uma verdade que a gente jamais pode esquecer. Deus controla toda a extensão do universo. Deus controla, meus irmãos, a extensão do infinito. Deus controla a areia do mar. Tudo está sob o absoluto controle das mãos de Deus. E aqui, mais uma vez, na história de Jacó, a gente vê o paralelo entre Jacó e a nação de Israel. O que está acontecendo na vida de Jacó aqui é um milagre. Porque, olha só, Deus está agindo miraculosamente, tirando Jacó da órbita de Labão e trazendo Jacó para a órbita dele, para a órbita de Deus. Para o lugar onde Jacó deve estar e que Deus vai cumprir os seus propósitos de abençoar esse homem. Então, assim como Deus age, meus irmãos, miraculosamente na vida de Jacó, Ele vai agir também mais à frente na vida de Israel, no Egito, para libertá-los da opressão de Faraó. Assim como Ele levou Israel à terra prometida, agora Ele está levando Jacó à terra de Canaã, e nada vai impedir Deus de fazer isso. Então, meus irmãos, concluindo, o pecado é essa força que opera sobre nós, que tem um poder gigantesco de nos manter na sua órbita. O pecado, meus irmãos, é como um buraco negro, que suga tudo aquilo que nós somos, suga toda a luz, sabe? Mas Deus é esse terceiro corpo, que por meio de Cristo Jesus nos tirou da órbita do pecado. Assim como Ele estava tirando Jacó aqui da órbita, sabe, de continuar escravo de Labão, por meio de Cristo Jesus, meus irmãos, Deus nos tirou da possessão do pecado, da escravidão do pecado por meio de Cristo Jesus. Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para
o reino do seu Filho amado para um reino de luz. Então, meus irmãos, graças a Deus por esse terceiro corpo, que bagunça todas as coisas, que deixa as coisas às vezes caóticas, né? Fora de harmonia. Mas graças a Deus por esse terceiro corpo, se é que podemos falar assim, graças a Deus pela presença dele em nossa vida, que nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza a uma vida sem ele, para que a gente possa viver agora para ele. Porque, como diz a Escritura, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. Então, é apesar de nós, ele já nos abençoa, ele tem um propósito maior nas nossas vidas, de nos transformar à imagem de Cristo Jesus. É a mesma coisa que ele está fazendo com Jacó. Tirou Jacó de Canaã, levou para Padã Arã. As mesmas coisas que ele colheu, que ele plantou em Canaã, ele está colhendo em Padã Arã. E ele está moldando o caráter desse homem para que ele possa abençoá-lo e ele venha a ser o patriarca da história de Israel. E a mesma coisa Deus faz com a gente, meus irmãos. Ele move as nossas vidas, ele nos tira da escravidão do pecado para nos abençoar, sim. Mas qual é a bênção maior que nós como cristãos podemos ter? A imagem de Cristo sendo formada em nós, né? Como diz Paulo em Efésios, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, tudo isso nós já temos em Cristo Jesus, graças à graça e à misericórdia de Deus que um dia nos alcançaram por meio de um amor infinito e eterno. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que essa verdade seja cada vez mais fortalecida em nós. Vamos para a ceia? Chamar as crianças.